Pessoal, hoje vamos falar sobre o plano de aula. Então esse é um tema polêmico, plano de aula para a escola, para o professor, para a coordenação da escola. Então, plano de aula é um documento e é algo sério, é algo importante na educação. Ele é mencionado nos documentos legais que regem a educação no nosso país também. Ele é citado nessas leis de educação e é um tema muito importante. Então nós temos 3 pilares da educação bem importantes. O primeiro é o plano de aula, o segundo vai ser a indisciplina na sala de aula, e o terceiro pilar da educação é a avaliação da aprendizagem. Então esses 3 pilares aí, o planejamento de aulas, a indisciplina na sala de aula e a avaliação da aprendizagem são três pilares, 3 pontos principais aí para serem discutidos. E então a gente pode fazer um vídeo sobre o plano de aula, depois um vídeo sobre a disciplina na sala de aula e depois um vídeo sobre a avaliação da aprendizagem. Então são temas. O plano de aula é um tema muito complicado, um tema muito polêmico. Então na LDB, a LDB ela fala o seguinte, ela fala que os deveres do professor, um dos deveres é fazer o plano de aula. E sempre foi cobrado do professor esse plano de aula. Então a coordenação ela vai cobrar do professor na escola pública ou particular, ela vai cobrar um formulário, um documento que seja preenchido toda semana ou todo mês, que vai ser o plano de aula. Então esse documento, esse formulário, ele vai ser o quê? Vai ser os conteúdos que vão ser abordados na aula. Então você tem lá os conteúdos que vão ser, então, no futuro, né? Então você tem os conteúdos e tem as estratégias de ensino, os recursos utilizados, o método de avaliação. E então temos esses 3 pontos aí, né? Conteúdo, recursos, a estratégia de ensino que vai ser utilizado e a avaliação, como que vai ser avaliado. Então você, pensando no conteúdo da matemática, né? Você tem lá um conteúdo que vai ser apresentado na lousa, no data show, na tela da televisão, tem um conteúdo, aí tem um exemplo resolvido, o professor vai apresentar, vai fazer na lousa, e os alunos vão copiar isso no caderno. Depois tem uma atividade, um exercício para os alunos fazerem sozinhos. Então tem uma lista de exercícios para os alunos, por exemplo. Eles vão fazer essa lista de exercícios e o professor vai acompanhar. Depois o professor vai recolher essa lista de exercícios e a partir dela vai lançar a nota para os alunos. Então esse é o plano de aula. Então muitas vezes a coordenação ela pede que esteja sinalizado, né? Então se o professor vai usar a televisão, se vai usar o data show, se vai usar algum laboratório, se vai fazer uma aula fora da sala de aula, então deve estar sinalizado nesse documento. E ela apresenta para o coordenador, apresenta para o coordenador que faz essa organização, ou pelo menos concede, né, que o professor utilize outros espaços, outros recursos, principalmente quando é da escola. Se o coordenador não gosta de você, ele simplesmente vai dizer que não vai. Se você solicitar algo ao coordenador e ele não gosta de você, ele simplesmente vai dizer que não vai dar para fazer, porque tem que ser solicitado antes, tem que apresentar sinalizado no plano de aula.
Então ele simplesmente vai usar desse recurso legal para não te oferecer esse, esse suporte. Muitas vezes a gente pensa assim, o coordenador de ensino, ele, ele, ele estaria ali para ajudar, né, o professor, mas muitas vezes isso não acontece, né. Não que eu tenha nada contra os meus coordenadores, pelo contrário, eu sempre tive coordenadores de ensino muito bons aí. Então, meus coordenadores podem ficar tranquilos aí que não estou falando mal de vocês, não. Eu sempre trabalhei com bons coordenadores. E então assim, temos essa questão aí. E aí vem uma questão interessante. Então, às vezes, o professor, cara, a gente não consegue nem dar aula. Imagina você, depois da aula, você ir fazer esse trabalho burocrático de coordenador, digamos assim, sei lá, um agente de educação, né? Então é um negócio complicado. Cara, o professor, ele dá aula, então ele não tem tempo para fazer mais nada. O coordenador de ensino é muito fácil, porque ele não dá aula, ele não faz nada, digamos assim. Então ele fica sentado lá e aí ele pode brincar de fazer documentos, de preencher coisas, de ir em reuniões. O professor não, o professor tem uma relação direta com o aluno, ele está pensando como levar um conteúdo para o aluno, avaliar, ver o caderno do aluno, conversar com o aluno, ver se o aluno está fazendo, se não está fazendo, é, fazendo ocorrências sobre o mau comportamento do aluno, vendo se o aluno está com depressão, se o aluno está bem, se o aluno... Entendeu? Então, o professor, a função dele é estar na sala de aula. Então, esse negócio de ficar fazendo um plano de aula, fazendo documento, é muito errado. O coordenador não faz nada, então ele não dá aula, então é muito fácil, ele pode ir lá assistir a aula, pode ficar fazendo documento. Então ele é um secretário, ele faz esse tipo de coisa. Diretor também é outra esfera, cara, que não era nem pra aparecer assim digamos assim, na sala de aula e tal, porque ele trabalha com a parte da administração da escola, então ele não deveria ter contato nenhum com o estudante, com talvez com o pai de estudante, uma vez ou outra, relacionado a algo sério da escola, mas quem está em contato direto com os estudantes são o professor que cuida da questão da disciplina, da organização e tudo mais, e do conteúdo, da aprendizagem, avaliação. E o coordenador, ele vai coordenar a escola, né? Os períodos, os horários, vai ver se os professores estão lá dando aula direitinho, se ele está presente na sala, se ele não está faltando, se ele está ali acompanhando. Então ele deveria fazer isso. É que hoje existe uma centralização da educação, então o coordenador, toda semana ele tem uma pauta, tem um cronograma da diretoria de ensino, que vem da secretaria de ensino, que aí ele vai ter que ficar fazendo coisas assim, o que eles mandar lá. Então, assim, vai descaracterizando o que é o coordenador de uma escola. E isso às vezes descaracteriza o que é o professor da escola também, porque ele vai pedir para o professor fazer plano de aula e fazer um documento de atividades diferenciadas para alunos com alguma necessidade especial. Então, então o professor vai ter que ficar fazendo documento. O professor tem um momento de sala de aula, tem um momento que ele vai ter que ficar na escola. Então eles criam esses mecanismos, esses dispositivos legais, que agora você como se fossem janelas, né? Então você imagina que coisa horrível, você dá aula às 7 da manhã, 8 da manhã, aí 9 horas da manhã você tem que ficar na escola preenchendo esses documentos, eles vão querer que o professor fique na escola. E aí você às vezes não.
o que salva a gente é que existe um negócio chamado merenda escolar. Então, quem ajuda muito o professor é as funcionárias da cozinha da escola. Então, a merenda da escola, isso na escola pública, né? Então, nossa, isso me ajudou demais, assim. Então, tem uma gratidão aí, né? Muito grande com as meninas, as funcionárias da cozinha. E a gente vai lá, pega uma merendinha, come e às vezes pode sair da escola, toma um café ali e volta e tem que ficar fazendo essas atividades burocráticas aí. Então, isso só vai massacrando o professor, né? O professor, e aí ele está sendo cobrado, sempre sendo cobrado. E por trás dessa filosofia profissional existe, eu vejo assim, né? Que eu acho que eles fazem isso também por conta daquilo lá. Se você elogia, você estraga. Então, os professores, eles carregam a escola nas costas e aí eles são massacrados. Está sempre sendo cobrado, professor, mas o senhor não preencheu isso daqui. Professor, o senhor precisa fazer isso daqui, então vai assinar isso daqui, vai fazer isso daqui, vai receber uma advertência. Olha só, o senhor tem que fazer isso daqui. E essa atitude de cobrança também não caracteriza um assédio. Porque é uma obrigação. Se é uma obrigação do professor fazer isso e é uma obrigação do coordenador cobrar, então não caracteriza nenhum assédio, não está fazendo nada de errado. A gente fica bravo por conta disso que eu falei, né? Porque tudo bem, tá certo, pode cobrar sim, mas a função do professor realmente, falando, não é essa. Então isso acaba prejudicando muito. Acaba desgastando fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, cognitivamente, né? O professor, ele fica gastando o cérebro dele com essas coisas. E então isso é muito complicado. Então assim, eu tenho uma dó muito grande e a gente tem que dar os parabéns para os professores de português, as professoras de português, as professoras de matemática, que, meu Deus do céu, que fazem esse trabalho. Tem uma cobrança muito grande, uma demanda muito grande, eles ficam inventando coisas para eles fazerem, e eles têm que fazer, né? Esses professores têm que fazer, e ainda conseguem, e ainda trabalham o conteúdo com os alunos. Então, os professores de língua portuguesa, de matemática, nossa, a gente tem que parabenizá-las e porque elas são, eu sempre falo que são super-heróis, assim. Professora que dá aula no ensino fundamental, no ensino médio, fundamental 2 e é só cobrança. Então, assim, o que eu tenho para esse professor são só elogios, só parabenizar. Mas não é isso que acontece na escola. Na escola são só cobranças. E aí, se você deixou de fazer um plano de aula, você vai ser chamado, ela vai ser comunicado. Se você deixou de preencher um documento de uma atividade, fazer esse documento de uma atividade diferenciado para alunos com necessidades especiais da sua sala. E aí também tem o fechamento de notas, frequência e deliberações de documentos. Então, é muito complicado. E esse vídeo vai ficar muito longo, então eu vou ter que cortar ele e fazer a parte 2 dessa discussão sobre o plano de aula. Então tem vários assuntos para a gente abordar ainda, que é o seguinte: o plano de aula, embora esteja sinalizado nas leis de educação, ele não fala como que deve ser feito o plano de aula. Então, assim, e não é uma obrigação do professor fazer aquele plano de aula daquele modelo que o coordenador solicitou. Porque, assim, o que acontece é que todo professor, quando ele entra na sala de aula, ele tem um plano de aula na sua cabeça, ele tem um plano de aula, tem rascunhos, é o plano de aula dele, cara.
dar aula é um trabalho artesanal, não é um trabalho... É um trabalho artesanal. O preparamento de aula leva em consideração vários fatores, então é algo muito pessoal, muito específico. Você não pode exigir uma padronização, um formulário de um negócio chamado plano de aula, que envolve uma relação de aprendizagem entre o professor e seus alunos. Então, ele pode cobrar? Sim, ele pode cobrar. Todo professor faz plano de aula, então o coordenador fala assim, o professor entra na sala de aula, ele está improvisando, ele não tem plano de aula, não tem nada. Como assim não tem nada? Ele só fez 4 anos de faculdade lá na USP, lá na Unesp, e lê sobre... Ele está lendo, está estudando sobre... Lendo livros sobre aquele conteúdo que ele está aplicando, ele está se atualizando e ele não tem nada, ele está improvisando. Como assim? Então isso não é verdade. O professor, ele é um especialista, é um cara que entende muito bem aquilo que ele está falando. E então é isso daí. Então todo professor faz seu plano de aula, então ele não é obrigado, ele tem que apresentar esse plano de aula. Então ele pode falar assim, não, vou fazer aqui o meu plano de aula, é desse jeito aqui, vou sinalizar os conteúdos, os recursos que eu estou utilizando e depois a avaliação, e eles são obrigados a aceitar, deveriam ser, né? É porque assim, a gente nunca pode, não deve ficar batendo de frente com a coordenação, mesmo que seja o nosso direito, que você esteja certo ou não. Então, o melhor para as coisas funcionarem direito, existe uma hierarquia. E assim, é sempre bom, se o coordenador solicita alguma coisa, ele está fazendo o trabalho dele, deve ser solicitado aquilo, ele solicitou, então é nossa obrigação ir lá e fazer. Então, não há necessidade de criar esses empecilhos. Então, professor, foi solicitado esse plano de aula, então vai lá e vê isso, como que faz, porque também o agente, o profissional, nunca pode dizer não para algo que foi solicitado por um superior. Então, se o coordenador solicitou algo para você, você não pode falar simplesmente não, ou falar assim, não, mesmo que seja seu direito, então não é legal, sabe? Vai dar problema, isso daí acaba sendo mais... não é inteligente, essa é a palavra melhor. Então, é normal, o coordenador, digamos assim, é o nosso chefe, né? Então, o coordenador é seu chefe, o diretor é seu chefe, e às vezes até o agente de organização escolar, o inspetor, o antigo inspetor, ele é nosso chefe. Então, se ele falar para você, você tem lá a sua aula, ele chega e fala, professor, então é porque vai acontecer tal coisa, tem como os alunos descerem, trocar de sala. Você não vai ir lá nos dispositivos legais e não há necessidade. Então, ele é nosso chefe, ele falou, a gente obedece. Então, esse é o jeito mais inteligente, né, de fazer as coisas. E então é isso daí. Então, plano de aula, eu vou ter que fazer outro vídeo falando sobre isso daí. E é isso daí. Então, plano de aula é um documento, é um formulário muito importante e não tem como. Se à medida que eles cobram a gente, então a gente tem que ir nessa conversa amigável, porque é um dever nosso e é um direito deles cobrarem. Então, nesse diálogo, não, vamos lá, então, me explica aqui como que tem que fazer, como que tem que enviar, e o que a gente nunca pode dizer é não. A gente nunca pode dizer não para os nossos superiores aí, nossos chefes, né? E é isso daí. Então, sobre o plano de aula.